Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o blog da Cidadania. E o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que em 2022 desmoralizou Sérgio Moro ao dizer que ele foi parcial contra o então ex-presidente Lula, tendo acusado Lula falsamente de corrupção, agora volta a dar razão ao atual presidente da República, não só contra Moro, mas contra todo aquele que disse que Lula não foi absolvido das acusações falsas que o comitê diz que Moro cometeu por interesses políticos. Vamos ver a notícia que acaba de sair, mas antes vamos ver o que aconteceu no início de 2022. Ao meio-dia de 27 de abril de 2022, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu que o ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, e também juiz da Lava Jato, tinha sido parcial e deu vitória para Lula numa queixa feita ainda em 2018, em 2017, quando o Lula foi condenado pela primeira vez no meio do ano de 2017. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, na época, concluiu que Sérgio Moro tinha sido parcial em seus julgamentos dos processos contra o ex-presidente Lula, ex-presidente naquele momento, no âmbito da Lava Jato. A decisão é o primeiro golpe internacional contra o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. O órgão também concluiu que os direitos políticos de Lula foram violados em 2018, quando ele foi impedido de disputar eleições. Agora, o mesmo jornalista que deu em primeira mão a notícia sobre a suspeição de Moro decretada pela ONU em 2022, volta a noticiar que o ex-juiz acaba de ser cutucado pela Organização das Nações Unidas, e isso ele faz, o comitê, questionando a politização do judiciário brasileiro, dando razão a quem disse que os processos contra Lula levados a cabo por Moro não passaram de atos políticos com vistas a o então juiz da Lava Jato se propagar, se fortalecer na política e ganhar poder. A sabatina do Brasil no Comitê de Direitos Humanos da ONU foi marcada, entre vários assuntos, por uma provocação dos peritos em relação ao ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Nesta semana, a situação de direitos humanos do país foi avaliada por 18 peritos estrangeiros que, a partir das respostas do Estado, formularão sugestões e recomendações ao Brasil. O processo começou ainda em 2022, quando o então governo Bolsonaro foi obrigado a enviar para a ONU um informe sobre pontos questionados pelos especialistas do comitê. A partir das respostas, o exame seria realizado, mas com a mudança no poder executivo, coube a Lula participar agora coube ao governo de Lula participar agora da sabatina em Genebra, na Suíça. Um dos aspectos levantados pelos peritos foi a situação do poder judiciário e sua capacidade de dar respostas às populações mais pobres e vulneráveis. O perito espanhol Carlos Gomes Martínez insistiu sobre a existência da desconfiança de uma parcela da população brasileira em relação ao judiciário do nosso país, em parte por conta de uma percepção de corrupção. Mas outro elemento destacado por esse investigador foi a existência de portas giratórias entre o mundo da política e do judiciário, ou seja, a transformação de juízes em políticos profissionais. Sem citar o nome de Moro, o perito destacou o caso nos últimos anos de um juiz que passou ao Poder Executivo e disse: isso não contribui para uma imagem de independência da justiça, afirmou. Para ele, no Brasil,
juízes e procuradores não mantêm uma adequada distância da política. Sua intervenção foi interpretada por membros da delegação oficial do Estado brasileiro e pela sociedade civil como uma referência à Operação Lava Jato e ao senador Moro. O perito ainda questionou o governo. O que vai ser feito para impedir a influência política na justiça, disse. E na verdade, minha amiga, meu amigo, o que a ONU acaba de fazer foi desmoralizar aqueles que, como Bolsonaro e como grande parte da imprensa brasileira, dizem que Lula não foi absolvido por um juiz que demonstrou claramente que quando denunciou e que quando julgou o hoje presidente da República, não tinha intenção nenhuma de fazer justiça, mas sim de se lançar na política usando a tal porta giratória que a ONU cita na decisão que acaba de ser divulgada. Mais uma vez está comprovado que o presidente Lula não cometeu crime algum que justificasse tê-lo trancafiado por 580 dias no cárcere. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta no final da tarde para a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que começa hoje a caçar os direitos políticos de Jair Bolsonaro. Um abraço para todo mundo.